Olá pessoal, tudo bem? Eu gostaria de desejar boas-vindas para vocês nessa aula aí por vídeo, né? Nós estamos enfrentando esse problema, né, com relação ao coronavírus, então temos que adaptar, né, nos adaptar, e eu achei por bem fazermos uma aula por vídeo, tá? Gostaria que vocês sentissem à vontade para eventualmente criticar ou fazer os seus comentários para que eu possa eventualmente melhorar, né, essa metodologia de aula e durante esse período que estamos conversando aí à distância, tá bom? Fiquem bem à vontade, façam seus comentários, se vocês quiserem, podemos fazer também aula por vídeo em tempo real, mas eu particularmente achei melhor fazer um vídeo no YouTube, porque vocês terão a oportunidade de assistir essa aula quantas vezes vocês entenderem necessários, né? Então, a aula de hoje, ela é composta da seguinte forma: por esse vídeo, tem também lá no Moodle um arquivo em PowerPoint, tá? Que seria a aula em PowerPoint. Então, quem estiver assistindo esse vídeo pode ir acompanhando com a matéria lá do PowerPoint, tudo bem? Então, vamos lá. Hoje o tema da nossa aula é sobre embargos de terceiros, né? Então, eu gostaria de fazer uma introdução com vocês, tá? Dizendo que, basicamente, a sentença, ela acaba fazendo lei entre as partes, tá? Quais partes? As partes envolvidas no processo. Então, por exemplo, no caso de uma sentença condenatória, tá? E o devedor acaba não cumprindo voluntariamente essa obrigação, por exemplo, uma dívida de valor, tá? Será iniciado então um cumprimento de sentença, ou mesmo num caso de título executivo extrajudicial, que o devedor também não cumpra sua obrigação, vai ser iniciado um processo de execução. Então, seja processo de execução ou cumprimento de sentença, né, em dívida de valor, caso o devedor não cumpra voluntariamente a obrigação, qual que será a consequência? O devedor terá seus bens escutidos, ou seja, constritos, né? Esses bens constritos significa o quê? Que serão penhorados, avaliados e alienados ou adjudicados, né, pelo próprio credor, tá? Essa é a regra geral, ou seja, a parte, o devedor envolvido no processo como parte, não cumprindo a obrigação, vai ter seus bens escutidos. Tem uma regra no próprio Código de Processo Civil, lá no artigo 790, né, vocês podem ver aí no quadro seguinte, lá no 790, o legislador ele traz algumas exceções a essa regra. O que significa essa exceção à regra? Significa que terceiras pessoas que não fizeram parte do processo poderão ter seus bens escutidos, né? Ou seja, penhorados, avaliados e alienados ou adjudicados, tá? Eu trouxe dois exemplos aí, tirados do próprio artigo 790, então vocês podem ver, um deles é o seguinte, é o responsável no caso de desconsideração da personalidade jurídica. E o que significa isso, desconsideração da personalidade jurídica? É quando a pessoa jurídica é utilizada de forma indevida, com abuso, né, para fins diferentes do seu objeto social. E aí então, por exemplo, o administrador que não foi parte lá no processo, o administrador dessa pessoa jurídica, o sócio administrador, ele poderá ter seus bens penhorados, tá, por conta de eventual responsabilidade da pessoa jurídica. Tá? Então, notem que num processo, a pessoa jurídica é que foi a ré ou a executada, tá? E posteriormente o sócio administrador é que terá
seus bens penhorados, atacados, né? Isso é uma exceção à regra aí trazida pelo artigo 790 do Código de Processo Civil. Entretanto, que vai ser agora objeto da nossa aula, pode acontecer o quê? Que o juiz, seja por requerimento do autor, do exequente, seja por indicação do próprio executado, acabe determinando a penhora, né, sobre um determinado bem que não pertença mais ao devedor, e sim pertença a um terceiro. Mas esse caso foge à regra do artigo 790, tá? Ou seja, praticamente, por meio de uma decisão judicial, tá? O juiz determina, por meio de uma decisão judicial, o juiz determina a constrição de um determinado bem, tá? Pertencente à terceira pessoa que não fez parte do processo de forma indevida essa determinação. Então, eu coloquei aí um tópico, né, no quadro seguinte, descrevendo o seguinte: decisão judicial que acabe atingindo indevidamente bens de terceiros. Então, por vezes, uma decisão judicial pode atingir bens de pessoa que não tenha ligação nenhuma com o processo, com as partes e nem com a lide. Ou seja, ela não deveria ter seus bens penhorados, escutidos, entendeu? Então é aí que entra a necessidade da utilização desse mecanismo, dessa ação judicial que se chama embargos de terceiro, tá? Eu trouxe um comentário do Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenharte e o Daniel Mitidiero, tá? Que eu achei bastante valioso esse comentário deles, que é no seguinte sentido, né? Vocês podem até acompanhar aí comigo, que eu transcrevi no quadro para vocês. Eles dizem o seguinte, eu vou pedir aqui para ler. Todavia, pode suceder que nesse processo de atingir o patrimônio de terceiros, a atividade jurisdicional extrapole seus limites legais. E atinja bens de terceiros que não guardam nenhuma relação com o processo, com a lide ou com as partes envolvidas. Enfim, é possível que o processo acabe por atingir pessoas que não poderiam ser prejudicadas pela decisão. Então, pessoal, notem que existem, sim, exceções à regra, tá? Essas exceções, por vezes, estão lá elencadas no artigo 790, tá? Só que se o juiz extrapolar, tá, e determinar a penhora, por exemplo, de bens pertencentes a terceiras pessoas, e essas pessoas não tiverem ligação nenhuma com o processo, com a lide em discussão, ou com as partes envolvidas no processo, tá? Houve praticamente um equívoco por parte da decisão judicial. E aí, então, os embargos de terceiros terão por finalidade sanar esse equívoco, tá? E aí eu trago no quadro seguinte para vocês, né, do cabimento dos embargos de terceiros, tá? A base legal, né, o fundamento legal para a utilização dos embargos de terceiros está descrita lá no artigo 674 do Código de Processo Civil. Lá tem os pressupostos, tá? E eu trouxe de forma mais didática e resumida aí para vocês no quadro, que é da seguinte forma: são dois pressupostos básicos, tá? Dois pressupostos básicos. O primeiro pressuposto: haver constrição de bens ou direitos incompatíveis com o ato judicial, com o ato constritivo, quer dizer, tem que ter primeiro um pressuposto, uma decisão judicial. Tá certo? Essa decisão judicial, ela é equivocada, tá? Ela determinou a constrição de bens ou direitos
tá, que não tem ligação nenhuma, tá, com o processo, com as partes ou com a lide, prejudicando então esse terceiro, tá? Então, o primeiro pressuposto é basicamente a constrição indevida, tá? O segundo pressuposto não é a constrição em si, mas sim é a ameaça de constrição sobre esses bens ou direitos incompatíveis com a decisão judicial equivocada, tá certo? Então, é a ameaça. Então, por conclusão disso, o que nós acabamos por entender? Que os embargos de terceiros, eles têm praticamente duas funções. A primeira função é uma função repressiva para combater essa constrição indevida, né? O terceiro, tá, que teve esse bem penhorado, por exemplo, tá? Ele vai se utilizar desses embargos de terceiros para combater essa constrição, tá? Advinda sempre, nunca esqueçam, advinda sempre de uma decisão judicial, tá certo? E uma outra conclusão é que nós chegamos também a entender que os embargos de terceiros têm, às vezes, uma função preventiva. Por quê? Porque se houve ameaça e não a constrição pura e simples, tá? É apenas uma ameaça, tá? O terceiro poderá também se valer dessa ação judicial para afastar essa ameaça de constrição. Tudo bem? Então, agora o próximo passo é vermos sobre a legitimidade ativa para a propositura dos embargos de terceiros, tá? A base legal, o fundamento legal da legitimidade ativa está descrita aí no artigo 674, os parágrafos 1º e 2º, né, do Código de Processo Civil. Eu trouxe alguns casos, né, também tirados aí do 674, alguns exemplos, tá? Trouxe 3 exemplos para vocês, que seria o seguinte: um deles, da letra A, adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução. Então, eu gostaria de expor para vocês um exemplo desse caso, tá? Tem um processo de execução, por exemplo, né? Um processo de execução. Aí, o devedor, ele acaba, durante esse processo, ele acaba vendendo um bem penhorado, tá? Ou, de repente, o bem nem foi penhorado ainda, tá? O bem nem foi penhorado e durante o processo de execução, ele acaba vendendo esse bem para um terceiro. Se ficar caracterizada fraude à execução, lá nos termos do artigo 792, se for algum daqueles casos descritos no artigo 792 que trata da fraude à execução, o juiz, nesse processo de execução, vai declarar a fraude à execução e, por consequência, essa alienação que o devedor fez em relação ao bem para o terceiro será declarada ineficaz, tá certo? Será declarada ineficaz. Mas, porventura, se o terceiro entender e tiver elementos suficientes para demonstrar que essa decisão judicial está equivocada, como ele não é parte no processo, então ele não poderia recorrer contra essa decisão, né? Ele vai se utilizar dos embargos de terceiros, tá? Para atacar esse ato de constrição, tá? Então ele vai procurar demonstrar que tem legitimidade. Por quê? Legitimidade ativa para propor essa ação, porque ele é o atual proprietário desse bem, né, que foi declarada a ineficácia dessa venda e compra, por exemplo, tá? Ele é o atual proprietário, portanto, ele terá legitimidade.
tá? Para propor essa ação. Tudo bem? Apenas mais um exemplo, né, para não ficar muito cansativo, eu digo o seguinte: quem sofre constrição judicial de seus bens por força da desconsideração da personalidade jurídica, cujo incidente não fez parte. Então, nós devemos lembrar que para o juiz desconsiderar a personalidade jurídica e atingir bens de terceiros, isso é possível. É possível. Mas para que ocorra isso, né, quando eu digo terceiros, lembrem-se, terceiros são aquelas pessoas que não fizeram parte do processo, tá? Então, para um juiz desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa, tá? Essa empresa fez parte do processo e o juiz vai desconsiderar a personalidade jurídica dela para atingir um patrimônio de um sócio, tá certo? Para que esse sócio o patrimônio dele seja atingido, tá? Há necessidade de ter um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Tem que ter um procedimento até para que este sócio possa se defender. De repente, a empresa, o juiz não poderá desconsiderar a personalidade jurídica e esse sócio ele teria condições de demonstrar isso, tá? E aí o que acontece? Quando o sócio não participou de nenhum procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, praticamente ele foi pego de surpresa. Ele não teve oportunidade de se defender. Não tendo oportunidade de se defender e tendo um patrimônio seu penhorado, ele poderá se valer da ação de embargos de terceiros, tá? Embargos de terceiros, por quê? Porque, novamente, ele não pode recorrer contra essa decisão que determinou a penhora de um bem seu, porque ele não é parte no processo. E por ser terceiro, ele tem que se valer dessa ação de embargos de terceiro. E aí, então, está demonstrada a legitimidade ativa dele, tá certo? Um grande problema que a jurisprudência já teve oportunidade de apreciar é o seguinte: a propriedade imobiliária, nós comprovamos essa propriedade por meio do registro junto à matrícula do imóvel, né? Junto à matrícula do imóvel. Só que tem casos que as pessoas fazem um contrato por instrumento particular, de compromisso de compra e venda. Ou seja, eu prometo que eu vou vender o imóvel para você e você se compromete a adquirir, por meio da escritura pública, futuramente, este imóvel quando você honrar com a obrigação do pagamento. Tá certo? Então, eu prometo que eu vou outorgar uma escritura para você assim que eu receber o dinheiro. E você se compromete a me pagar para ter a escritura, tá? Ocorre que nesses contratos, ou após esses contratos por instrumento particular, o compromissário comprador, após o pagamento, às vezes ele não tem dinheiro para fazer lavrar a escritura pública ou fazer o registro, tá certo? E ele já está no imóvel, né? Porque o promitente vendedor, de regra geral, já concede a posse precária para o compromissário comprador. Então, ele já está no imóvel, eles fizeram esse compromisso de compra e venda por instrumento particular, houve o pagamento e não foi feito a escritura, não foi feita a escritura pública e muito menos o registro perante a matrícula do imóvel. E isso caiu no esquecimento. Porventura, pode acontecer que esse vendedor, né, promitente vendedor, ele tenha uma dívida, né, venha adquirir uma dívida futuramente e o seu credor descobre esse imóvel, que lá no cartório de registro de imóveis
está no nome desse promitente vendedor e pede a penhora desse bem, tá? O que acontece em relação ao compromissário comprador? O compromissário comprador, ele vai correr o risco de perder a sua posse, porque ele já está lá no imóvel, e se porventura esse patrimônio realmente for escutido, ele também não vai ter direito nem de ser lavrada a escritura para ele registrar lá na matrícula do imóvel, tá? Então, a jurisprudência, talvez por uma função social da propriedade, acabou decidindo o seguinte, que esses contratos por instrumento particular, vulgarmente conhecido por contrato de gaveta, tá? Tem validade, tá certo? Para ensejar uma ação de embargos de terceiros. Ou seja, se porventura esse credor ele pedir a penhora desse imóvel que ainda consta em nome do promitente vendedor, tá? Que esse promitente vendedor é o executado no processo. O terceiro, que é o compromissário comprador, tá? Poderá se valer, terá legitimidade ativa para se valer da ação de embargos de terceiros para pedir o cancelamento dessa decisão judicial, tá? E aí tiveram várias discussões perante o Poder Judiciário, até que o próprio Superior Tribunal de Justiça, por meio da súmula 84, acabou decidindo o seguinte, sumulando o seguinte, aí eu vou pedir licença também para ler para vocês, para facilitar. É admissível a oposição de embargos de terceiros fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro.